A icônica banda de thrash metal Megadeth lançou seu último álbum de estúdio agora no dia 23 de janeiro. Esse disco coloca a pá de cal na história do Megadeth e vem acompanhado da turnê de despedida da banda. Esse é o primeiro e último álbum que aparece o guitarrista Teemu Mantisari, um músico finlandês que veio substituir o Kiko Loureiro, guitarrista do Angra, que saiu da banda há pouco tempo. Meu nome é Denis Carmonari, sou professor de guitarra há mais de 15 anos, bacharel em composição e regência e mestre em musicologia. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha para me dar uma força. Eu ouvi esse álbum inteirinho e nesse vídeo eu vou falar minha opinião dele para vocês. Bem, o Megadeth é uma banda um pouco mais estável no seu estilo, né, no seu gênero. Então eles respeitam muito, né, que eles são thrash metal e não só, né, tem peculiaridades dentro desse próprio subgênero. E então eles não inovam muito, não trazem coisas muito diferentes ao longo de todos esses álbuns que eles fizeram. E seria errado pensar que eles trariam algo inovador, diferente nesse último álbum. Há bandas que têm essa característica, que eles realmente fazem geralmente mais do mesmo, com muita qualidade, obviamente, né, com canções inesquecíveis, né, e esse é o caso do Megadeth. A gente não pode esperar uma coisa que a banda não traria. Então o que está posto em jogo aqui é a qualidade das canções, né, ver se o Dave Mustaine, né, e os integrantes da banda que compuseram as músicas conseguiram trazer coisas legais, né, que empolgam os fãs, né, que fazem sentir aquele gosto bom, né, de algo que foi sempre clássico, bem feito, né, desde os anos 80 ali, passando pelo álbum que é considerado o melhor, Rust in Peace, né, pô, será que eles vão trazer canções incríveis que nem Rust in Peace? São parecidas com as canções do Rust in Peace? Não tem problema, o que importa é que as canções sejam boas, sejam marcantes. E a primeira das músicas, Tipping Point, é um dos singles do álbum, né, uma das músicas, né, Cheguei Chegando, né, uma música realmente muito fácil de digerir, né, com um riff muito marcante, com uma melodia legal. Então, para começar esse álbum aqui, né, para começar um álbum no geral aí do Megadeth, é uma das músicas que funciona muito bem. Tem um riff muito clássico de thrash metal, né, que é fazer, né, um acompanhamento na corda solta, abafada, né, e aí fazer algumas frases melódicas numa parte mais aguda. É muito comum esse tipo de sonoridade. E também tem o Twin Guitars, que é outra coisa muito clássica de thrash metal. E aí vem, né, o guitarrista novo mostrando ao que vem, né, vem apelando já pra caramba, né, então ele, né, acho que eles querem mostrar ali que o guitarrista dá conta, né, que o Megadeth tem um histórico de guitarristas espetaculares e o Dave Mustaine não chamaria alguém que não fosse muito bom, né, ele realmente já começa mostrando ali muita técnica, né, uma sonoridade bem interessante também, não é só um virtuosismo barato. Agora vem I Don't Care, também outra música bem direta, bem fácil de gostar, né, que já começa de cara cantando e tem essa repetição de I Don't Care, né, You Gotta Know. É muito fácil de cantar e decorar, né? A primeira vez que eu ouvi eu já conseguia cantar, né, no segundo refrão, assim, eu já conseguia cantar junto. É uma música muito fácil, né, de entender e bem criativa também, tem uma letra muito legal. Terceira música, Hey God, ela já muda um pouco a ideia, né, a direção do álbum, né? Já é uma música um pouco mais lenta, né, para os padrões do Megadeth ali, que já tem uma cadência, é uma coisa um pouco mais cadenciada e com uma letra um pouco mais reflexiva, né? Então a gente consegue ver um Mustaine mais idoso aqui, mais velho, realmente refletindo mais, né, sendo um não rebelde, né, alguém que está se colocando na frente de Deus e pedindo ajuda, né, querendo que ele o oriente. Então aqui a gente tem um Dave Mustaine bem diferente já do que ele foi há muitos anos atrás. E também é uma música já de uma pessoa que passou mais pela vida, já sofreu mais, já deu várias idas e voltas e agora está, né, refletindo, poxa, agora está chegando, né, um fim, ele já tem uma ideia já de uma vivência grande, então essa música ela tem uma pegada um pouco mais reflexiva. A quarta, Let There Be Shred, uma das minhas favoritas do álbum, né, ela tem um riff, um dos mais legais que eu acho do álbum, né, com uma pegada rítmica, né, rápida, muito uma certa cavalgada ali com alternado, assim, é típico do Mustaine, um riff marcante mesmo, e todo o clima da música, né, que é o oposto da música anterior. Ela é uma música super animada, super pra cima e super jovial, né, então parece que faz um contraste com o anterior, porque aqui ele tá falando, né, do começo, sim, de uma banda, né, ou não precisa ser do começo, mas de tempos áureos, né, e um pouco mais jovens, né, de quebrar a guitarra, essa coisa de banda mais nova, assim, né, rebelde. Então é o oposto do anterior, ele tá lembrando esse passado dele, essa questão mais rebelde,
que ficou para trás, ele não quer voltar nisso, mas ele tem saudade, então ele coloca isso como parte da vida dele, ele não tem vergonha disso. Essa é uma música que mostra isso e que musicalmente traz essa sensação de energia, né, de alegria, de vivacidade. Puppet Parade, outra das minhas favoritas desse álbum. Essa é uma música um pouco mais macabra, assim, e o riff dela também é um dos melhores do álbum. Ele é meio torto, assim, né, bem interessante, ele coloca uns cromatismos, né, então dá uma sensação mais carregada nesse riff aqui, e funciona muito bem com a letra também, que é meio macabra. E falando dos riffs, né, esse álbum também traz o mais dos mesmos dos riffs, assim, né, alguns cromatismos, né, que entortam um pouco o riff, mas no geral muita segunda menor, né, que traz aquela sonoridade mais frígia, assim, e o trítono, né, que é aquele intervalo mais dissonante, assim, malvadão, né, então isso aqui também não pode faltar no álbum, bem recheado disso aqui. Another Bad Day, vamos dizer que é a balada do álbum, não é uma balada exatamente, mas é a música, assim, talvez mais tranquila de ouvir, assim, mais fácil de gostar, de digerir, assim. Ela tem um riff bem legal também, bem agradável, bem fácil de entender. Nada muito complexo também ritmicamente, nada muito apelativo. Também uma letra mais simples, assim, né, que reflete, né, sobre desaventuras da vida, né, como é que você encara a má sorte, né, ter um dia ruim. Made to Kill, essa é uma música, assim, que tem um dos melhores trabalhos de guitarra do álbum, né? Eu acho que o cara ali mandou muito bem, assim, ele, né, mostrou pro que veio nessa música. É uma música recheada de solos, né? Parece que o solo duela um pouco com o canto. É uma música também que tem um riff bem pesado, assim, bem marcado, assim, que também tem a segunda menor ali, o frígio, então dá uma carga para esse riff, né, e para a música no geral grande também. Aí ela abre com um solinho de bateria bem massa também ali, pro cara se mostrar bastante. Então essa é uma música que mostra muita virtuosidade dos membros da banda. Obey the Call começa, né, com as cordas agudas, né, um dedilhado ali, né, um arpejo. Então já quebrou um pouco o que estava vindo antes também, que era muita corda grave, né? Então eu senti um pouco de falta nesse álbum de ouvir um pouco mais as cordas agudas fazendo alguma coisa, né? Algumas twin guitars, assim, né, uns riffs mais agudos. Mas claro, né, o thrash metal tem menos isso, mas eu senti falta, ele poderia ter colocado um pouco mais, né? Esse aqui é um dos poucos dedilhados que tem no álbum, e isso torna essa música também um pouco mais peculiar. A penúltima música do álbum, I Am War, é uma crítica à guerra, né, a esse pensamento belicoso. Então você vê que o Mustaine ele buscou fazer uma coisa bem variada de letras no álbum, né? Então tem letras mais filosóficas, letras mais simples, assim, né, que falam mais do dia a dia, letras de superação, letras de questionamento, letras de crítica. E a última música do álbum, The Last Note. Bem, essa música realmente, o título já diz tudo. O Dave Mustaine escolheu um jeito muito legal de finalizar o último álbum da carreira dele, né, da banda dele, que basicamente é ele. Ele é o eu lírico da banda. Então achei bem legal, emocionante, né? Para quem é muito fã de Megadeth, acaba se tornando até emocionante essa última música, né? A última nota, né? Bonito o título que ele usou, uma letra reflexiva, talvez a mais reflexiva do álbum, né? Em que ele realmente faz uma despedida bem de uma pessoa muito madura, assim, de que sabe analisar que as coisas acabam, né, e sabe olhar para trás e ter orgulho do que ele fez, de criticar também as atitudes erradas, de saber que ele se tornou outra pessoa, hoje em dia ele é outra pessoa, mas ele não nega as coisas que ele fez, ele aprende com as coisas que ele fez. E essa música é uma homenagem a ele próprio, assim, né, a vida dele, a banda dele, e uma revisitação, né, ao clima que foi a vida dele, né, que é a vida de palco, a vida de banda. E é legal, porque ele faz uma finalização diferente, ele coloca um violão ali fazendo, né, um dedilhado, né, uma coisa um pouco mais impactante, assim, ele quer mostrar um final, é como se uma cortina estivesse fechando, eu sinto muito isso, né, que o álbum abriu assim, a cortina rapidamente, aconteceu um monte de coisa e agora a cortina está se fechando, né, e se fechando para sempre, né, então ele fala, né, a última parte ali, I came, I ruled and now I disappeared, eu vim, eu dominei, né, eu regi, eu comandei e agora eu desapareço. E ele fala isso não com uma... Eu não sinto que é com um peso na consciência, ou com uma tristeza, ou como se fosse uma tragédia. Não, ele fala como se fosse etapas. Eu vim, né, eu cheguei, né, eu tive que me impor, né, que no caso foi a vida dele como um todo, até ele chegar na banda, e mesmo se impor depois do Metallica. Ele teve que se impor com uma banda nova, ele teve esse desafio, ele comandou, né, ele reinou, né, pelo menos na cabeça dele ele reinou, e realmente, né, eu também acho que o Megadeth é uma das maiores bandas do metal, do thrash metal principalmente,
tem o seu nome, pode ter, né, pessoas que não gostam ou não, mas não dá pra negar que não dá pra você falar de metal, principalmente de thrash metal, e não falar de Megadeth. Então ele conseguiu se impor, ele conseguiu colocar o nome na história, e agora ele desaparece, porque não tem escolha, né? Ele vai parar, né, ele vai se aposentar, e não só, e como um todo, ele vai, uma hora vai morrer, isso desaparece, acaba, né? Mas ele não fala de uma maneira que vai se apagar a memória dele, que ele vai desaparecer como um todo. Não, ele vai desaparecer o físico dele, ele tá indo embora, né? E tem que aceitar. Ele fala de uma maneira um pouco já mais de quem viveu muito, uma coisa mais fria, vamos dizer assim, né? Tipo, não fria no sentido ruim, mas tipo, é isso, não adianta negar que vai acabar, acabou, as coisas acabam. Não tem que ficar querendo prolongar uma coisa que já não precisa ser prolongada, que vai respirar por aparelhos, vamos dizer assim, né? Ah, e claro, tem agora o bônus, né? O bônus é Ride the Lightning, né? Um cover que ele fez de Ride the Lightning, que é uma música que ele ajudou a escrever. Não se sabe o que ele ajudou a escrever exatamente, que riff que foi. Eu acho que é o riff mais pesadão, né? O tan, 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 tan. Tem um pouco mais a cara dele, né? Um riff um pouco mais com corda solta, meio rápido, assim, fazendo uma frase muito curta, né? Então pode ser que seja dele, né? Não sabemos que parte exatamente que é, mas ele ajudou a fazer e ele acha que ele acha que ele tinha que ter feito isso. É interessante ele colocar isso porque ele dá um recado também, porque o Metallica foi parte da vida dele, né? Inclusive foi a parte que impulsionou, uma parte importante da vida. Durou pouco, foi traumatizante, foi ruim também em muitos pontos, mas ele olha e colocar uma música do Metallica cover no último álbum significa muita coisa. É como se ele estivesse prestando uma homenagem ao Metallica e a ele próprio, o que foi ele na banda. Então, assim, acho que ele queria também fazer um exorcismo de tudo isso, né? Agora que ele também está bem religioso e tudo mais, ele queria perdoar e limpar essas coisas. Ele não queria ficar com essa mágoa. Essa impressão que eu tenho, que ele não quer ficar com uma mágoa, ele não quer terminar de uma maneira ruim. Então ele quer terminar de uma maneira boa. E esse foi o sinal que ele deu para Metallica, ou para Deus, ou para ele mesmo, ou para os fãs, de que ele está bem agora com isso. Ele consegue se conciliar com esse passado que talvez tenha sido traumatizante de alguma maneira e que muitas pessoas acham que talvez ele tenha alguma mágoa disso, e ele fala, não tem mais mágoa disso. Foi ruim, aconteceu coisas ruins, mas eu consigo esquecer isso, perdoar isso. Falando sobre o cover, né, é um cover muito bem tocado, né, não tem nem o que falar ali, os músicos maravilhosos. O Mustaine cantou do jeito dele ali, né, é o jeito Mustaine de cantar. Eu prefiro o James cantando naquela época e hoje em dia também, mas o Dave Mustaine fez o que um artista faz, ele deu a interpretação dele. Eu não sou tão fã da interpretação dele dessa música, mas é aquilo, ele não quis imitar o James cantando, ele quis colocar a arte dele, ele quis se colocar na interpretação, e isso também é muito valoroso. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Estou muito curioso para saber o que vocês acharam desse álbum, então deixem nos comentários aqui. Curtiram, não curtiram? É mais do mesmo? Isso me encheu o saco? É mais do mesmo? Eu gostei, foi uma bela despedida. Coloquem aqui a música favorita de vocês também. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar com os amigos. Um abraço e até a próxima.